Oi, pessoal. Eu tenho um recado de Deus para compartilhar, algo que falou muito forte no meu coração. Essa madrugada eu quase não consegui dormir, e ainda bem que eu pude descansar depois. Mas eu tinha recém-chegado de um evento muito especial da Spotify, que é a maior plataforma de música digital na língua portuguesa, e foi muito legal, ainda mais porque esta é a semana de lançamento do nosso novo álbum Outra Vez Diante do Trono. Então isso trouxe um grande destaque, eu fui muito honrada, eu me senti tão grata a Deus por isso. Encontrei com tantos amigos, outros artistas lá, mas eu confesso que eu cheguei no quarto do hotel assim, me sentindo esgotada e com uma pressão muito grande, porque mesmo que a gente não queira, a gente sente a pressão pelos números, por um alcance maior, comparação, e a gente precisa vigiar muito o coração. E eu acordei e o Senhor começou a falar comigo e eu quero contar para vocês. Não importa qual é o número de seguidores, se é uma grande multidão, uma pequena multidão, a verdade é que todos nós temos algo que a gente quer transmitir e a gente tem uma influência e uma influência boa, uma influência de Cristo em nós para transmitir para nosso rebanho, a nossa rede, o nosso alcance. E então eu sei que isso serve para todos vocês que me assistem, mas de uma forma especial eu quero falar para os influenciadores desse tempo e dessa geração. E um dos sinais que eu tive de que era para eu transmitir é que no dia seguinte, hoje, eu fui almoçar com o Isaías Saad, o André Aquino, a Isadora Pompeu, e foi muito gostoso conectar com essa nova geração, é tão especial. Inclusive o Congresso 2020 do Diante do Trono fala de porção dobrada, Eliseu, Elias, porção dobrada do teu espírito. Então eu tô vendo já Deus mover muitas coisas nessa direção, e o que eu falei para eles, o que eu senti que Deus falou comigo nessa madrugada, eu vou falar com você. Anota aí, ok? Em primeiro lugar, a multidão. Não compare a multidão. Em João 3, de 25 a 27, João Batista recebe os discípulos alvoroçados e os discípulos dele falaram: olha, João, aquele cara que você batizou lá no Jordão tá atraindo mais gente, mais multidão, tá vindo ser batizada por ele do que é batizada por você. E eles acharam aquilo uma ofensa, um absurdo. E João responde para eles: não apenas convém que ele cresça, mas que eu diminua, mas ele diz também: o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja dado. E o Senhor calou no meu coração toda essa pressão, e ele disse: Ana, não compare a sua multidão com a multidão dos outros. Por quê? Porque se eu tenho uma multidão de um tal número, outra pessoa tem uma multidão de outro número ainda maior, tudo isso vem de Deus. Ninguém tem coisa alguma que do céu não lhe tenha sido dado. E a questão de quem vem como um precursor. Convém que quem vem na minha frente cresça e que eu diminua. Isso é o natural da vida, isso é um princípio. Ainda mais quando a gente entende que cada geração está construindo para que o seu teto seja o piso da próxima. Então a gente tem que continuamente ser lembrado disso e se alegrar e deixar Deus conceder às novas gerações que vêm por aí muito mais do que as gerações anteriores. E a gente tem que vibrar, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós estamos falando da expansão do reino, nós estamos falando de um alcance de pessoas, de lugares que cada geração tem a sua responsabilidade de alcançar, como está escrito que Davi, quando morreu, né? Davi descansou e serviu a Deus na sua geração. Eu tenho uma responsabilidade com a geração que eu alcanço e eu preciso me alegrar porque tem uma turminha maravilhosa sendo levantada aí e que talvez vai ter números muito maiores de likes, de views, disso, daquilo. Nós não podemos de forma alguma comparar a minha multidão, a sua multidão, não compare com ninguém. Os dons são diversos, as expressões, as manifestações do Espírito são diversas e Ele concede a cada um conforme Ele quer. O ponto 2, tenha compaixão da multidão. Mateus 9:36. Está escrito que Jesus, ele olhou para aquela multidão que estava exausta, como uma ovelha sem pastor, sem cuidados, e ele se compadeceu no íntimo. Será que a gente olha para as pessoas
como números a serem explorados, a nos darem alguma coisa, ou a gente tem sido movido de compaixão, como o coração de Jesus era movido para servir, para se doar, para amar, para se sacrificar, para alimentar. Foi isso que ele fez. Quando ele percebeu a situação do povo cansado, ele organizou, sentou todo mundo e multiplicou os pães e alimentou aquela multidão. Em terceiro lugar, não se confie à multidão. Confiar a você mesmo, a multidão, é delegar, é considerar responsável, é como passar a custódia e é cobrar, é exigir. Jesus, está escrito em João 2, 23 a 25, que ele não se confiava. Ele estava ali ministrando as multidões, mas ele não se confiava a elas, porque ele sabia da natureza humana e ele conhecia quão volátil, o quão instável. E a palavra, né, como eu li, ficou. O coração da multidão é um coração que varia muito, é muito instável quanto à lealdade, quanto aos afetos e aos interesses. A mesma multidão que estava ali buscando o Senhor, procurando estar onde Ele estava, ouvindo as suas palavras, colocaram os mantos para Ele passar na entrada triunfal em Jerusalém. Poucos dias depois estava lá gritando: crucificam, não é assim? Então, não dependa da multidão para sua autoafirmação. Porque se você confia a sua alma a ela para receber dela o sustento, não cobre da multidão, porque quando os likes diminuírem, quando as pessoas deixarem de te seguir, que isso não abale a sua autoestima, o seu senso de valor, porque somente a rocha da opinião do Pai, que é esse amor incondicional por você, é que vai te sustentar. Nós somos falhos, as pessoas vão ver muitas vezes os nossos erros, os nossos defeitos, mas mesmo Jesus, que era perfeito, não agradou a todos, não é? E ele sabia encontrar o seu senso de valor, de se alimentar da opinião do Pai para ele e não das pessoas. Em quarto lugar, ofenda a multidão. Eu achei muito interessante porque está escrito em João 6:66, João 6:66, que houve um momento em que o número de seguidores de Jesus estava crescendo muito e ele tinha acabado de alimentar aquela multidão com a multiplicação dos pães. No dia seguinte, eles estavam lá de novo, esperando para ele fazer o mesmo, mas ele não estava lá. E a multidão correu e encontrou Jesus e se esforçou para estar com ele e chegou pedindo mais pão. E ao invés de Jesus agradar a multidão, Jesus, é impressionante como ele foi forte, firme e ele ofendeu aquela multidão. E ao longo do meu ministério, eu percebi isso. Eu falei: Deus, muito obrigada ao ler essa palavra mais uma vez. Como de vez em quando a gente precisa ofender a multidão. Porque logo depois está escrito que nesse versículo muitos deixaram de segui-lo, muitos foram embora. E Jesus se volta para os seus discípulos mais próximos e pergunta: e vocês também vão me deixar? Vão dar unfollow em mim? Eu já perdi mais de 1 milhão de seguidores. O evangelho, ele é o evangelho que também confronta. E eu me preocupo hoje em dia, a gente vê, né, muitas pessoas nos nossos perfis, e às vezes eu entro para ver as fotos dessas pessoas, onde elas estão, nos seus stories. Eu me preocupo, será que estão como aquela multidão que só queria o pão natural, sei lá, curtem a minha música, mas não tem tido um fruto de arrependimento na sua vida? Porque ao mesmo tempo que se alimenta desse pão natural, se alimenta de outros pães naturais por aí, talvez uma música boa, mas o estilo de vida não está mostrando que está comendo do pão do céu. E foi esse o discurso que Jesus falou que ofendeu a multidão. Vocês têm que comer de mim, da minha carne e do meu sangue, porque quem de mim se alimenta, por mim também viverá. É esse pão eterno que nós queremos que aqueles que nos seguem comam, que é Jesus, e não só curtir ou se entreter com a nossa música. E para terminar, tenha a visão da multidão. Quinto ponto, a multidão que a gente quer ver é a visão de João,
O mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu Apocalipse 7:9, dizendo que eu vi uma multidão diante do trono, vestida de vestes brancas, gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Essa que foi lavada com o sangue do Cordeiro, foi purificada e que venceu. É essa multidão que nós queremos ver. Deus abençoe.